A verdadeira história de José do Egito. Escrito por Moisés em Gênesis 39, 1 a 40 e 23. A história de José do Egito é um drama cheio de traições, mentiras, conflitos familiares e injustiça. E é, ao mesmo tempo, uma das mais belas demonstrações do significado do perdão e da confiança de um homem nos desígnios divinos. A Bíblia é um livro que nos mostra inúmeras histórias fascinantes sobre a interação do homem com a sua essência divina. E existem muitas lições que cabem ao homem ser aprendidas para seu desenvolvimento espiritual. E uma dessas histórias é a história de José do Egito. Eu sou Inácio Dias e você é bem-vindo ao canal Verdade Secreta. Já te convido a deixar o seu like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nada por aqui. Compartilhe nos grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram, que você faz parte para ajudar o nosso trabalho. Dado esse recado, vamos para o vídeo. José do Egito. A história de José foi escrita por Moisés em Gênesis. José nasceu em uma grande família. Ele era o irmão caçula de 11 irmãos e filho primogênito de Raquel, a mulher que Jacó mais amava. Esta havia passado uma grande parte da sua vida estéril, e sem dúvida o nascimento de José foi um milagre divino. José nasceu em meio à velhice dos seus pais, e por este motivo este era o filho que Jacó mais amava entre todos os outros. A primeira vez que Jacó demonstrou que seu filho preferido era José foi quando este foi presenteado com uma longa túnica colorida. Então, desde o momento que os irmãos perceberam o amor de seu pai pelo jovem, estes começaram a odiá-lo a cada dia por causa da inveja e do ciúme. A história conta que certo dia, o jovem José teve um sonho e resolveu contar a seus irmãos. Este havia sonhado que estava colhendo alguns feixes de trigo, e seu feixe se levantou e ficou em pé, e os feixes dos seus irmãos se curvavam diante de seu feixe. Daí José então falou o segundo sonho. Ele disse que o sol, a lua e as estrelas também haviam se curvado diante dele. Quando José contou esse sonho, sua família inteira o repreendeu e seus irmãos com mais raiva ficaram do jovem. No entanto, ninguém da família, nem mesmo José, imaginava que este sonho estaria relacionado a algo grandioso que num futuro longínquo iria acontecer. A história conta que certo dia, o pai Jacó pediu para que José fosse encontrar seus irmãos no campo, onde estes apacentavam as ovelhas. Os irmãos viram José de longe e logo tramaram um plano diabólico. Estes de início queriam matá-lo. No entanto, um dos irmãos, por nome de Rubens, intercedeu pelo garoto, e então jogaram José dentro de um buraco logo após isso. José foi levado para o Egito, onde os ismaelitas o venderam a um egípcio chamado Potifar, um oficial que era capitão da guarda do palácio. O Senhor Deus estava com José. Ele morava na casa do seu dono e ia muito bem em tudo. O dono de José viu que o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Assim, José ganhou a simpatia do seu dono, que o pôs como seu ajudante particular. Potifar deu a José a responsabilidade de cuidar da sua casa e tomar conta de tudo que era seu. Dali em diante, por causa de José, o Senhor abençoou o lar do egípcio e também tudo o que ele tinha em casa e no campo. Potifar entregou nas mãos de José tudo o que tinha e não se preocupava com nada, a não ser com a comida que comia. José era um belo tipo de homem simpático. Algum tempo depois, a mulher do seu dono começou a cobiçar José. Um dia ela disse:
venha, vamos para a cama. Ele recusou, dizendo assim: escute, o meu dono não precisa se preocupar com nada nesta casa, pois eu estou aqui. Ele me pôs como responsável por tudo que tem. Nesta casa eu mando tanto quanto ele. Aqui eu posso ter o que quiser, menos a senhora, pois é mulher dele. Sendo assim, como poderia eu fazer uma coisa tão imoral e pecar contra Deus? Todos os dias ela insistia que ele fosse para a cama com ela, mas José não concordava e também evitava estar perto dela. Mas um dia, como de costume, ele entrou na casa para fazer o seu trabalho e nenhum empregado estava ali. Então ela o agarrou pela capa e disse: venha, vamos para a cama. Mas ele escapou e correu para fora, deixando a capa nas mãos dela. Quando notou que ao fugir ele havia deixado a capa nas suas mãos, a mulher chamou os empregados da casa e disse: vejam só, este hebreu que o meu marido trouxe para casa está nos insultando. Ele entrou no meu quarto e quis ter relações comigo, mas eu gritei o mais alto que pude. Logo que comecei a gritar bem alto, ele fugiu, deixando a sua capa no meu quarto. Ela guardou a capa até que o dono de José voltou. Aí contou a mesma história assim: esse escravo hebreu que você trouxe para casa entrou no meu quarto e quis abusar de mim, mas eu gritei bem alto e ele correu para fora, deixando a sua capa no meu quarto. Veja só de que jeito seu escravo me tratou. Quando ouviu essa história, o dono de José ficou com muita raiva. Ele agarrou José e o pôs na cadeia onde ficavam os presos do rei. E José ficou ali. Mas o Senhor estava com ele e o abençoou, de modo que ele conquistou a simpatia do carcereiro. Este pôs José como encarregado de todos os outros presos, e era ele quem mandava em tudo o que se fazia na cadeia. O carcereiro não se preocupava com nada do que estava entregue a José, pois o Senhor estava com ele e o abençoava em tudo o que fazia. Passado algum tempo, o rei do Egito foi ofendido por 2 dos seus servidores, isto é, o chefe dos copeiros, que era encarregado de servir vinho, e o chefe dos padeiros. O rei ficou furioso com os 2 e mandou que fossem postos na cadeia, que ficava na casa do capitão da guarda, no mesmo lugar onde José estava preso. Eles ficaram muito tempo ali, e o capitão deu a José a tarefa de cuidar deles. Certa noite, ali na cadeia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho cada um, e cada sonho queria dizer alguma coisa. Quando José veio vê-los de manhã, notou que estavam preocupados. Então perguntou: por que vocês estão com essa cara tão triste hoje? Eles responderam: cada um de nós teve um sonho, e não há ninguém que saiba explicar o que esses sonhos querem dizer. É Deus quem dá a gente a capacidade de explicar os sonhos, disse José. Vamos, contem o que sonharam. Então o chefe dos copeiros contou o seu sonho. Ele disse: sonhei que na minha frente havia uma parreira que tinha 3 galhos. Assim que as folhas caíam, apareciam as flores, e estas viravam uvas maduras. Eu estava segurando o copo do rei. Espremia as uvas no copo e o entregava ao rei. José disse: a explicação é a seguinte: os 3 galhos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai mandar soltá-lo. Você vai voltar ao seu trabalho e servirá vinho ao rei, como fazia antes. Porém, quando você estiver muito bem lá, lembre de mim e, por favor, tenha a bondade de falar a meu respeito com o rei, ajudando-me assim a sair desta cadeia. A verdade é que foi a força que me tiraram da terra dos hebreus e me trouxeram para o Egito. E mesmo aqui no Egito, não fiz nada para vir parar na cadeia. Quando o chefe dos padeiros viu que a explicação era boa, disse: eu também tive um sonho. Sonhei que estava carregando na cabeça 3 cestos de pão. No cesto de cima havia todo tipo de comidas assadas que os padeiros fazem para o rei, e as aves vinham e comiam dessas comidas. José explicou assim: o seu sonho quer dizer isto: os 3 cestos são 3 dias. Daqui a 3 dias o rei vai soltá-lo e vai mandar cortar a sua cabeça. Depois o seu corpo será pendurado num poste de madeira, e as aves comerão a sua carne.
3 dias depois, o rei comemorou seu aniversário, oferecendo um banquete a todos os seus funcionários. Ele mandou soltar o chefe dos copeiros e o chefe dos padeiros e deu ordem para que viessem ao banquete. E aconteceu exatamente o que José tinha dito. O rei fez com que o copeiro voltasse ao seu antigo trabalho de servir vinho ao rei e mandou que o padeiro fosse executado. Porém, o chefe dos copeiros não lembrou de José, esqueceu dele completamente. A história de José nos mostra claramente que o mundo dá voltas. Moral da história: nunca humilhe ou despreze ninguém, porque não sabemos o dia de amanhã. E essa pessoa que a humilhamos e desprezamos será a pessoa que irá nos ajudar nos momentos mais difíceis. Eu vou ficando por aqui. Comente aí o que você achou da história da Bíblia de hoje. Luz e sabedoria sempre. Um forte abraço e até o próximo vídeo.